E aí, pessoal, próxima a venda de Arthur saindo do Barcelona e indo jogar em outra gigante, no caso outro gigante, Juventus, a Juventus de Turim, La Vecchia Signora, um dos grandes clubes do mundo, o clube que tem Cristiano Ronaldo hoje. Arthur indo, segundo o JB falou no seu canal do YouTube, por muito dinheiro, seria o segundo jogador mais bem remunerado na Itália. Imagina só, que orgulho, né? Saiu daqui, saiu do Cristal, de Eldorado e também da Arena do Grêmio, a força das categorias de base. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Vocês leram a manchete, devem ter se perguntado, vem cá, César, o que tu quer com distância entre gestão de Grenal usando o caso Arthur? Sabe qual é a grande diferença que nós estamos vendo neste momento, onde a pandemia colocou sob risco até mesmo a vida dos clubes de futebol, de muitos deles? A grande diferença, e aí a gente pode credenciar isso a um pouco de sorte, mas também, naturalmente, a capacidade de gestão que o Grêmio teve nos últimos anos. Os ativos, a força dos ativos. O que de fato o Grêmio tem para oferecer para o mercado nesse momento? Lá na Europa, claramente, tem o Arthur, tem o Wallace, tem também o TT. Isso pode render para o Grêmio muito dinheiro nesse momento. Basicamente é isso. O Internacional tem o Alisson, que ainda é de um tempo atrás, mas tem lá, se for vendido, foi vendido quando saiu da Roma para ir para o Liverpool. O Inter acabou recebendo um bom dinheiro. Quando a gente chega dentro, e aí já entrando dentro do nosso processo, nós vemos uma distância e um hiato no Internacional, um buraco. O Inter hoje tem para oferecer para o mercado com alguma visibilidade pequena o Bruno Fux, que está sendo solicitado. E aí a gente chega igual ao Bruno Fux, ele entraria em que linha no número, se colocasse, juntasse Grêmio Internacional, que número entraria o Bruno Fux dentro da linha de desenvolvimento das revelações do Grêmio? O Everton, incontestável, o PP, incontestável, o GPR, incontestável, o Matheus Henrique nem se fala. Então, em cima desse processo é que a gente nota a grande distância. E quando tu tem dentro dessa linha uma possibilidade de discutir isso, nós chegamos à conclusão, de fato, que a realidade de Grêmio Internacional neste momento, ela não só está na linha financeira, na capacidade financeira, ou no fluxo de caixa, ou no balanço, não. Ela está nos ativos. E os ativos gritam no futebol. Quando a gente está discutindo, e a gente está aqui para discutir isso também, a relação entre o futuro próximo, né, e aí eu falo nos próximos meses, de um clube para outro, o Inter, se der tudo certo, vende o Bruno Fux perto de 10 milhões de euros. O Grêmio, se der tudo certo, eu falando exclusivamente a questão envolvendo venda de jogador, o Grêmio vende 2 desses seus jogadores aí, faz 70, 80 milhões de euros. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. E aí a gente tem naturalmente que colocar dentro desse processo o tamanho do que fez essa gestão. Porque isso não começa agora. Aí a gente vai chegar e dizer o seguinte, mas tem os que estão vindo aí. O Inter tem o Praxedes, o Grêmio tem Diego Rosa, o Grêmio tem Elias, o Grêmio segue com um número maior de jogadores, o Inter tem o Pego, é verdade. Essa gestão do Inter já recoloca o Inter nos trilhos, e ali daqui a uns anos nós vamos até ver mais uma vez essa semelhança, que de fato é o que tem que acontecer entre as duas grandes instituições esportivas do Rio Grande do Sul. Essa capacidade que a gente tem de comparar, ela é importante, e neste momento é incomparável. Vocês estão vendo, os números eles gritam, não adianta a gente discutir, não adianta. Hoje eu falava no vídeo que eu fiz anteriormente sobre números, né, estatísticas, e números não tem, números é fato, não tem argumento, não tem tese. Quem é que vale mais? Olha os ativos de um, olha os ativos de outro. Eles nem parecem clubes da mesma grandeza. E isso, de certa maneira, neste momento, a gente precisa tentar compreender, tentar entender, para poder projetar o futuro. Neste momento, nos ativos está a grande diferença da dupla Grenal, o que para o Grêmio é muito bom e para o Inter é muito ruim.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.